Fala, nação colorada! O Inter venceu o Vasco da Gama fora de casa pelo placar de 1-0 com um golaço do Wesley. A mídia do centro falou sobre o jogo, veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então, já te inscreve e deixa o like. Que fase excelente do Internacional. Os últimos 4 jogos ele pode passar por todos os times do campeonato, né? Sem perder. Se completar os 4 jogos, chegará a 19 jogos de invencibilidade. Então é isso. O 51% de posse de bola para o Internacional nesse jogo em São Januário, 49% para o Vasco. O Vasco finalizou 4 a mais, mas em termos de finalizações certas, tivemos um placar de 7-2. Grandes chances, o empate 2-2, 2 chances para cada lado. Mas em escanteios a vantagem foi vascaína, 8-3 do Inter. E o Vasco também venceu mais duelos, 55 contra 38. Olhando esses números assim, você até vê, poxa, o Vasco até que teve ali alguma chance. A gente viu os melhores momentos, teve ali o Verratti dividindo ali uma bola com o Rocher. Teve sua chance, mas de uma forma geral, fosse uma frase para definir, Elton, uma vitória tranquila do Internacional, né? Foi uma vitória tranquila. A gente pode olhar esse jogo por 2 prismas, né? Bem diferentes, inclusive. Olhando o lado do Vasco, que é um time que, nos últimos jogos, ofensivamente, a gente viu 12 finalizações, mas foi um time de pouca efetividade. Venceu o Bahia por 3-2, a gente lembra, abriu 3-0, depois sofreu 2 gols. De lá pra cá, um Vasco zerado, né, Edu? É um ataque que não funciona mais. Levou 3-0 do Botafogo, com muita autoridade do Botafogo. Repetiu o placar negativo contra o Fortaleza. O Fortaleza fez 3-0 no Castelão, também jogando muito melhor. E agora o Internacional vence por 1-0 e no segundo tempo, foi um segundo tempo de muito controle, né, da equipe gaúcha. Olhando pelo lado vascaíno, realmente um jogo assustador do ponto de vista ofensivo, porque a gente tem isso é unanimidade, né? Você olhando para o elenco do Vasco do meio para frente, é um time que não é um time para brigar na parte de cima da tabela. Eu digo até, Edu, que o Vasco, olhando elenco e pontos no campeonato, é o time de melhor custo-benefício, tá na 10ª posição com o elenco que tem, mas tendo o Payet, o Verratti, opções como o próprio Emerson Rodrigues, que é um jogador que foi importante durante um momento do campeonato, o próprio Felipe Coutinho, é um time que poderia ter sido mais agressivo, né, no jogo. Mas acabou não jogando bem contra o Internacional. Fala, Edu. Não, e aí o torcedor vascaíno vai lembrar a contusão do David, do Adson, 2 jogadores que davam ali uma assistência pro Verratti. O Verratti caiu muito com a saída desses 2 jogadores, né? Sim, e aí vem essa questão do custo-benefício do elenco, né? Porque você não tem uma profundidade suficiente para talvez sair desse teto que o Vasco alcançou no campeonato. Foi um time que ficou ali no meio da tabela para baixo, conseguiu uma reação com o próprio Rafael Paiva, né, com a mudança de técnico. Aliás, a condução durante a temporada foi meio conturbada com relação a mudanças de treinadores, né? O próprio Ramon Dias, que começou a temporada, depois veio o Álvaro Pacheco, e aí o Vasco se desestabilizou completamente. Veio o Rafael Paiva e uma janela de ajustes, mesmo tímida, o Vasco fez uma janela de ajuste, trouxe o Coutinho, inclusive, para tentar melhorar a produtividade ofensiva, mas a gente sabia que era um time que tinha um teto, né? E eu acho que esse teto a gente está vendo agora. É uma equipe que não vai alcançar mais do que tem feito no Campeonato Brasileiro. A gente fala também do ponto de vista de quem está de fora, né? E tentando ser mais racional, né? Olhando para o que o Vasco faz no campeonato, eu acho que está dentro do que esse elenco pode oferecer. A gente pode discutir se está acima ou abaixo do que muitos esperavam, aí eu acho que é uma questão mais individual. Mas do ponto de vista passional, né, o torcedor não tem talvez essa... usa muito a razão nesse sentido. O torcedor fica obviamente chateado em ver a equipe
nos últimos 3 jogos derreter, principalmente ofensivamente. Mas enfrentou também, Edu, um adversário que é o melhor time do segundo turno. Tem o melhor trabalho do segundo turno, é um time que renasceu no campeonato, que teve uma arrancada espetacular e que é cirúrgico, esse Internacional do Roger Machado. Vamos lá, São Januário, continuamos lá agora com o repórter Cícero Melo, que traz as informações. Pode contar um pouco desse ambiente que viu aí em São Januário, o pessoal pegando no pé, em especial do Rafael Paiva, né, Cícero? Boa noite. Boa noite a você, meu amigo Edu Elias, ao Serra e ao Tom Serra e ao Fã de Esportes, né? Especialmente ao torcedor Cruz Maltino e ao torcedor Colorado, que estão aí acompanhando o programa. Na verdade, assim que o Inter fez o gol, aos 19 minutos do segundo tempo, gol do Wesley, começou a torcida vascaína a hostilizar o Rafael Paiva, xingar o treinador e depois incentivou o time para ver se o time empatava, e quando acabou o jogo, da mesma forma, continuou os xingamentos, continuaram as hostilidades ao treinador e aqueles gritos tradicionais de time sem vergonha. O Rafael Paiva já está deixando a torcida do Vasco insatisfeita com o trabalho dele. Eu acho que para o ano que vem vai ser difícil o Rafael Paiva continuar. O Pedrinho não confirma que ele vai continuar. Então, vamos aguardar esse restante de campeonato. O Vasco não fez uma boa partida mais uma vez. Claro que a chuva, o gramado pesado, durante todo o jogo, a chuva, atrapalharam o desenvolvimento da partida. Não foi um grande jogo. O Verratti ainda teve 2 chances no primeiro tempo e por pouco não abriu o placar. E depois, no segundo tempo, quando o Inter fez o gol com o Wesley, né, imediatamente, como a gente diz, a torcida começou a hostilizar o time. O Felipe Coutinho ficou mais uma vez no banco de reservas, só entrou aos 23 minutos do segundo tempo, justamente no lugar do Payet. O Rafael acha que os dois não podem jogar juntos, que o time perde muito em intensidade. Já tem gente que discorda dele, achando que são 2 craques e ele tem que encontrar uma forma de o Vasco jogar com os dois em campo. Apesar que o Felipe Coutinho também tem muitos problemas físicos, né? Não consegue dar uma sequência nessa carreira ainda no início no Vasco da Gama. Tivemos um público de 17.339 torcedores aqui em São Januário. Vocês já falaram aí da classificação. O Inter está em 5º lugar, mas empatado em número de pontos com o Flamengo, que é o 4º colocado. O Inter só perde essa 4ª colocação no número de vitórias, que tem uma menos que o Flamengo. O Flamengo tem 18, o Inter tem 17. O mesmo acontece com o Vasco ali no meio da tabela. Está em 10º lugar, com 43 pontos ganhos, ao lado do Atlético Mineiro. Mas como tem uma vitória a mais, o Vasco então fica em 10º lugar e o Atlético Mineiro em 11º. O Internacional está invicto a 15 jogos seguidos, 11 vitórias, 4 empates e vem de 3 vitórias consecutivas. É a melhor campanha do segundo turno do campeonato, o Internacional. Uma campanha realmente maravilhosa. A última derrota foi só no dia 18 de agosto, há mais de 3 meses. 23ª rodada, perdeu em Goiânia para o lanterna da competição, o Atlético Goianiense, por 1-0. De lá para cá, não sabe o que é o sabor de uma derrota. Já o Vasco não vence há 3 jogos. Além dessa derrota de ontem, tinha perdido 2 jogos seguidos por 3-0 para o Fortaleza, para o Botafogo. E a última vitória do Vasco foi diante do Bahia, aqui mesmo em São Januário, 3-2. Vencia por 3-0, quase sofreu um empate na 31ª rodada, dia 28 de outubro, há quase um mês que o Vasco não vence. Os próximos jogos dos 2 times, ambas na 35ª rodada, domingo, dia 24 de novembro, ambos também às 4 horas da tarde. O Vasco vai à Neoquímica Arena jogar contra o Corinthians, um jogo aí decisivo nas pretensões dos 2 times. Aí o Vasco ainda pretende jogar a Libertadores da América, pelo menos aí não na fase de grupos, né? Mas na repescagem, né? O Internacional joga no Beira-Rio, em Porto Alegre, domingo contra o Red Bull Bragantino. Vamos aguardar aí o desenrolar dos acontecimentos dos próximos dias e jogos para ver como vai ficar a situação do técnico Rafael Paiva no Vasco da Gama. Repito, a torcida saiu insatisfeita e está mostrando essa insatisfação quanto ao trabalho do treinador, que começou tão bem, né? Substituindo aí o Ramon Dias, mas não está conseguindo dar uma sequência boa no seu trabalho. Voltamos aos estúdios aí. Um grande abraço para você, Edu, pro Elton Serra e pro Fã de Esportes. Valeu, Cícero. Obrigado, companheiro. Edu? Oi. Edu? Pois não. Edu,
deixa eu só um lapso aqui, acabei esquecendo, para a gente terminar o nosso trabalho aqui, de chamar a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, que falou um pouco antes do Rafael Paiva. Vamos ouvir o que ele falou nessa entrevista coletiva de mais importante? É o melhor trabalho do momento, né? Penso que todos os meus outros trabalhos foram muito bons. Eles foram interrompidos, né? E eu não pude concluí-los. Nesse momento, talvez esse possa ser o melhor início, digamos assim. Desde o início, o planejamento foi atingir a pontuação o mais rápido possível para a Libertadores, nos daria a condição de nos manter na briga, pensando e sonhando com a possibilidade da rodada final e com chances de brigar pelo primeiro lugar e pelo título. Então não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, né, e sabendo que a cada vitória, né, a cada boa atuação, né, que nos leva à vitória, a gente solidifica um trabalho, né, e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente.